quantidade de carga elétrica. Nós chegamos a ver os processos de eletrização. Processos de eletrização, quantos nós vimos? Quanto? Os 3? Coisa linda. Eletrização. Quais eram então? Atrito, o nome diz tudo. Tu vai esfregar, cara. Vai pegar os corpos e esfregar. Se um ganha, o outro perde. O que? Elétrons. Porque só os elétrons têm mobilidade. Quando a gente esfrega os materiais, né? Só a galera que está na casquinha que tem mobilidade. Então, esfreguei um corpo que tem mais vontade de elétron, um que tem menos vontade. Esse cara ganhou elétron, ficou negativamente carregado. Esse cara perdeu elétron, positivamente carregado. Sinais opostos seria a decoreba, né? Se um cara ganhou 5 elétrons, é porque o outro perdeu 5 elétrons. Ficou com 5 prótons em excesso. Quando eu calcular a quantidade de carga deles, o excesso é o mesmo, né? Só que um eu vou usar excesso de próton positivo, o outro excesso de elétron negativo. Por isso que eu posso dizer que os corpos têm sinais opostos, porém mesmo? Coisa linda, 2 ou 3 participaram. Estou começando a conquistar vocês, eu estou vendo. Processo de eletrização por atrito, sinais opostos. Sinais opostos, mesmo módulo. Mesmo módulo. O que significa módulo? Valor, número. Nada demais, né? Qual foi o outro processo? Processo de eletrização por contato. Tu vê, tu vai encostar. Professor, mas o atrito é sem contato? Não, o atrito, para poder ter atrito, tem que esfregar, tem que encostar, certo? Mas o que é com contato é só contato, não tem esfregação. É encostar e afastar. O que nós vimos? Se esse cara está neutro e esse cara está positivamente carregado, encosta, afasta, ficou como? Positivamente carregado. Por isso que a decoreba seria, decoreba não é bom, é você raciocinar, né? Sinais iguais, o resumão. Sinais iguais, confere? Tudo tranquilo? E se esses corpos forem idênticos, esfera idêntica, ó, iguais, incrível. Essa está neutra, essa tem 10 coulombs, carga assassina. Encostou, afastou, quanto para cada uma? 5. A natureza não é preconceituosa com os seres humanos, foi a babaquicezinha que eu falei no dia. Se os corpos forem idênticos, se módulos iguais, para corpos idênticos, mesmo módulo. Para corpos idênticos, mesmo módulo, para quem não enxergar o que eu escrevi lá atrás. Tinha exceção para isso? Quando os corpos forem de tamanhos diferentes, um corpo maior fica com mais carga, faz sentido, né? Intuitivo. Mas eu digo para corpos idênticos, não tinha uma coisa que podia dar zebra aí nesse raciocínio raso de simplesmente dividir? Quando está no centro. Como o excesso de carga elétrica vai para a casquinha do corpo, quando tu bota um corpo no miolo, aquele corpo do miolo acaba perdendo todas as suas cargas e fica nulo. Parabéns, garoto. Então cuidado com o decoreba. Isso aí é só um resumão do resumão. E aí o processo de eletrização um pouquinho mais elaborado era o por indução. Alguém poderia me descrever rapidamente que história é essa de processo por indução? Um corpo está como no começo? Neutro. E o outro? Carregado. Que carga? Positiva ou negativa? Tanto faz, né? Escolham aí. Positivo, que bom. Aproximo. Encosto, né? Não é contato, não tem esfregação, não é atrito. Aproxima. Quando aproxima, o que acontece com o corpo neutro? Ele fica... Como é que chama aí? Estava lá longe o corpo positivamente carregado, né? Aí eu
em mesma quantidade. E já que os opostos, muito obrigado. Aí os prótons, né, vão chegar aqui perto, né? Não. De forma nenhuma. Os elétrons vão chegar aqui para perto. E esses átomos vão ficar carentes desses elétrons. Então vão ficar positivamente carregados. Esse corpo já carregou? Esse corpo já está carregado? Não. 3 cargas negativas em excesso, 3 cargas positivas em excesso, somando continua dando 0. Ele ainda está neutro. Então, não é decorar, é raciocinar. Estava neutro, aproxima o corpo positivamente carregado, continua neutro, porém ele ganha o nome de induzido. Corpo induzido, nome desse cara, já que ele provocou esse fenômeno de indução. Indutor. Tu tem que saber isso, porque o vestibular pode usar esses nomes. Se tu não souber de quem tu está falando, tu fica sem conseguir pensar na questão. Qual é o passo final para a eletrização por indução se completar? Fio terra. Galera, fio terra é isso mesmo, é pegar um fio, conectar no corpo e enterrar. Se tu for numa loja de material de construção e falar para o cara, quero fazer um fio terra, ele não vai te fazer mal. Ele vai te vender uma haste de cobre de uns 2 metros, 3 metros. Tu vai levar essa haste de cobre para o teu terreno, para a tua casa, de preferência um lugar úmido, e vais pegar uma marreta e vais enterrar no chão a haste de cobre, para ela ficar em contato com a terra. Aí tu pega um fio, conecta nessa haste de cobre e leva até aquele terceiro pino da tomada que quase ninguém usa, certo? Aquele que salva vidas, o fio terra, certo? Aquele pluguezinho, aquele terceiro plugue da tomada que geralmente a gente corta do computador, certo? Aí fica dando um choquezinho às vezes, né? A gente não sabe por que o laptop está dando choque quando bota no colo, né? É porque faltou o fio terra, certo? O fio terra é para encostar na terra. Conectou o fio terra, o que vai fluir por esse fio terra? Sempre elétrons, porque só os elétrons têm mobilidade nos sólidos. Da onde para onde os elétrons fluirão? Esse cara está atraindo o quê? Próton positivo atrai positivo? Está atraindo elétron, obrigado. Então ele vai sugar elétrons da Terra e depois que tu desconectar da Terra, o corpo que estava neutro ficou carregado com que carga? Negativo, já que ele ganhou elétrons, ele ficou com elétrons em excesso. Se nós tivéssemos usado o indutor negativo, os elétrons fluiriam para a Terra, concordam? Repelidos pela presença do indutor negativo. E após desconectar da Terra, o corpo ficaria positivamente carregado. Então, na decoreba, no processo de eletrização por indução, eu posso decorar que são sinais opostos. O vestibular, às vezes, tenta confundir o aluno. Traz o indutor, conecta com a Terra, leva o indutor embora e desconecta da Terra. Não funcionou. A conexão e a desconexão com a Terra tem que ocorrer com o indutor próximo, para que o processo de eletrização por indução se concretize. Foi até aí que nós vimos, não foi? Show! Então, uma revisãozinha para ficar fresquinho. E agora vai começar a ficar mais divertido. Cara, quando eu vou falar dessa parte, para aumentar a minha chance de te ensinar 2 matérias de uma vez só, eu quero contar a verdade para vocês. Cara, quantos gênios já apareceram na Terra, né, e documentaram alguns das suas ideias? E o acúmulo desses conhecimentos, gerados por pessoas especiais, mais criteriosas, ou que tiveram uma vida diferenciada e permitiram elas chegarem, né, a tal ponto, foi gerando esse conhecimento que a gente chama de ciência, né? Esse conhecimento absurdo. Teve um sujeito ímpar na física, que é considerado pela maioria dos caras o mais foda de todos, físico e matemático, contabilista, era tudo. Newton, Isaac Newton, era foda. Esse cara estudou tudo praticamente que tinha antes dele, de física e matemática, entre outros. E o que não tinha estudado, ele estudou e inventou. Coisa foda. Esse sujeito descobriu esse fenômeno aqui, ó. Ele entendeu um pouco melhor
Claro que estão, da mesma forma que a Terra te atrai e tu está com a bunda grudada na cadeira agora. Só que como os objetos mundanos à nossa volta têm massas diminutas, nós não percebemos que esses objetos estão nos atraindo. E o Newton não percebeu também olhando isso. Ele percebeu estudando os corpos celestes, ele percebeu estudando as leis de Kepler, que nós teremos o prazer de discutir. Mas o que eu quero revisar contigo é a ideia matemática por trás da lei de atração das massas. Newton disse que dois corpos com massas, por exemplo, M1 e M2, que estão a uma distância um do outro, se atraem com uma força que pode ser calculada pelo que a gente chama de lei de atração das massas. A lei de atração das massas tem a seguinte fórmula, uma fórmula bonitinha. Isso aqui é o meu jeito. O que é o M1 e o M2 mesmo? A massa, a lei de atração das massas. O que é o D mesmo? A distância entre o centro dessas massas. E cuidado, galera, aquele G não é a aceleração da gravidade. Aquele G ali é a constante gravitacional universal. Constante gravitacional universal. Esse G, o coitado Newton não descobriu, morreu sem saber. Ele até pensou em experimentos para detectar o valor desse G, mas ele sabia que era um número muito pequeno e ele nunca conseguiu um experimento confiável que calculasse o valor do G. Isso foi obtido posteriormente. Hoje nós sabemos que o valor honesto para esse G é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Esse G é um número grande ou pequeno, meu querido? Aquele 10 na menos 11 significa o quê? 11 pulos com a vírgula para a esquerda, não é? Putz, é um número muito pequeno. Aí dá para entender por que se tu estiver na frente de um grande prédio, tu não te sente atraído pelo prédio, embora tu seja. Dá para colocar os números na fórmula e entender por quê. Se tu colocar aí um prédio de 100 mil toneladas, tu a 10 metros dele, se tiver 100 quilos, a força vai dar 0,0000667. Então tu vê, um prédio de 100 mil toneladas, os caras de 100 quilos está 10 metros do centro do prédio. Os caras peidaram, o cara vai para o lado. O pum gera mais força de empuxo do que a atração gravitacional entre a pessoa e o prédio. Pode-se fazer esse exercício. Esse Newton foi foda, cara. Ele ter descoberto essa lei revolucionou o entendimento do ser humano. Depois disso a gente começou a entender o que é orbitar. Orbitar. Se eu pego um objeto e jogo, percebeu que ele fez uma curva? Fez uma curva o objeto, né? Por que ele fez essa curva? Por que ele não andou em linha reta? Porque a Terra atraiu. Se eu jogo o objeto com mais velocidade, o raio da curva aumentou ou diminuiu? Aumentou, né, cara? Aumentou. E tu concorda que se eu jogar com mais força ainda, o raio da curva é ainda maior? Tu imagina que eu jogue com tamanha velocidade que o raio dessa curva seja igual ao raio da Terra? O que vai acontecer? O objeto vai cair no chão? Não, né? Porque ele vai começar a acompanhar a curvatura da Terra. Porra, é isso que é orbitar. A Lua orbita a Terra, o Sol orbita a Terra ou a Terra orbita o Sol? Tanto faz, depende do referencial. É mais confortável dizer que a Terra orbita o Sol. Isso porque massa atrai massa. Isso porque massa atrai massa. Orbitar é cair para sempre em torno da Terra. Pena que não dá para fazer isso na superfície irregular, tem um atrito com ar, o objeto ia queimar, tamanha velocidade que ele teria que atingir. A gente faz isso onde não tem ar, para não arrastar. O objeto fica lá, o satélite que gera as imagens da nossa TV a cabo, né? Quem tem Sky em casa, GVT, qualquer uma dessas, tem aponta para o céu a antena, né? É que tem uma coisa, uma parada, né? Um satélite lançado assim, orbitando a Terra, junto com a Terra, gira junto com a Terra, por isso que ele é geoestacionário, por isso que a tua antena não tem que ficar procurando onde o satélite, está sempre montada no mesmo lugar. Show, tem gente que acha que não foi a Lua, né? Satélite, devia ter satélite, não foi a Lua. Que viagem.
astronomia, não foi a Lua, né? Vê no satélite, no telescópio lá, o rover, o jipinho da NASA estacionado na Lua, ele pensa o quê? Pela holografia. É uma alucinação coletiva que os astrônomos têm. Botaram um jipe holográfico na Lua. Que delírio, né, cara? Toma cuidado, hein, cara, com o que tu acha aí, porque às vezes o teu chefe pode, né, de repente achar que tu não está bem informado. O homem foi à Lua, a gente sabe disso, né? Newton ajudou a gente. Tu vê, esse cara foi foda porque ele descobriu isso meio do nada, estudando as leis de Kepler que eu vou te mostrar. 100 anos depois, que 100? Newton 1600 e pouco, uns 200 anos depois, um sujeito foi estudar carga elétrica no laboratório. Carga elétrica no laboratório. Claro que esse sujeito leu a física de Newton. E olha o que essa física diz. Se dois corpos se atraem e um deles dobra de massa, o que acontece com a força de atração gravitacional? Dobra, né? Tu aceita que se eu tiver númerozinhos aqui, se um deles dobra de resultado, o resultado dobra? Se a massa de um dos planetas triplica, o que acontece se esse númerozinho triplica? A força triplica. A gente diz que as grandezas são diretamente. Se um planeta dobra de massa e o outro triplica de massa, o que acontece com a força de atração gravitacional? Aumenta quanto? 6, né, galera? Cuidado que é multiplicação, tá vendo? Vezes 6. Tudo tranquilo. Por isso que Newton escreveu lá no livro dele, além de botar a equação, né? Ele escreveu: os corpos se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Só que olha aquilo ali, cara, toma cuidado, hein? Se eu dobro a distância entre dois corpos, o que acontece com a força de atração gravitacional? Quase, parabéns pela participação. Quarta, yeah! Porque como dobrou aquele número, vai ser elevado ao... E 2 vezes 2, cai a quarta parte a força diminui 4 vezes. Se triplicar a distância entre dois objetos, o que acontece com a força? 9 vezes menor, concorda comigo? A gente diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E se eu pegar dois objetos e aproximá-los 10 vezes, o que ocorrerá com a força? O que? Aumenta ou diminui? Aumenta 100. Se o cara, essa galera está conseguindo levar o quadrado e fazer inversamente proporcional, show de bola. Muito difícil. Cara, a universidade cobra isso direto na prova de física, sem conta, só raciocínio. Na lei de atração das massas de Newton, ele bota a fórmula para ti. Podemos dizer que a força é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Não, falso, inversamente. Beleza. 1600 e pouco, né? Quase 1700 poderia ser. Não sei exatamente o nascimento e morte de Newton. Tenho raiva, quem sabe. O professor meu que sabia todas as datas. Que raiva. Cara, 100 e poucos anos depois, sujeito vai para o laboratório se divertir com cargas elétricas. Ele tem dinamômetro. Tu sabe o que o dinamômetro mede? Mede força. E aí ele vai lá e vai brincar com cargas elétricas. Os opostos se atraem. Ele pega as carguinhas elétricas dele, monta lá um sisteminha bem bonitinho para que elas se atraiam e vai lá e pode olhar no dinamômetro o valor da atração, né? Aí, que belas minhas cargas. Deixa eu ver quanto que elas estão se atraindo. Que bonito, 10 newtons. Aqui também tem que dar 10 newtons, porque se esse atraísse com 10, esse atraísse com 10. Quem diz isso é a terceira lei de Newton, que tu vai estudar ainda. Beleza? Revisado. Tranquilo? Que belo dia para aprender física no laboratório. Ele se perguntou: oh meu Deus, o que acontece se eu pegar o valor dessa carga que é Q e dobrar para 2Q? O que será que acontece? Adivinha o que ele viu no dinamômetro? 20. 20. Ele deu, que legal. Carga elétrica é diretamente proporcional à força de atração. Quando dobra
vale D, e vou pegar aqui no laboratório, o laboratório é meu, eu faço o que eu quero, ele dá um é meu, ninguém incomoda, carga negativa, montou o sisteminha ali, só que a nova distância é 2D. Adivinha quanto que ele leu no Dinamarca? Quanto? Cara, ele leu 15. Ele leu 15 newtons. O que significa passar de 60 para 15? Significa cair 4 vezes. Quando a distância dobrou. Se eu triplicasse a distância, cairia quantas vezes? Não, eu não quero saber o número, porque é ruim de dividir por 9, né? Quantas vezes se eu triplico a distância? 9, é isso. Vocês entenderam, né? É isso aí, dá uma forcinha. 9. Se ele aproximasse as cargas 10 vezes, 100 vezes mais força. Cara, ele leu isso nos trabalhos do Newton, sem dúvida nenhuma. Claro que na hora ele visualizou como seria a fórmula da atração elétrica. Pô, se ele percebeu que a força de atração elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, chamei uma de Qzão e a outra de Qzinho. Se ele percebeu que era inversamente proporcional ao quadrado da distância, fica na cara, eu acho que ele colou do Newton, né? Sacanagem dizer isso, né? Ele colou do Newton, mas é muito mais fácil para o sujeito ter uma ideia parecida com a sua ideia de um sujeito que já foi escrita, já foi resolvida, né? Não querendo tirar o mérito do grande Coulomb, né? Que merece homenagem, lei de Coulomb. Acredito eu que para ele dar uma disfarçada na fórmula, ele resolveu colocar a constante aqui de uma forma meio feia. Só que hoje, para ficar mais bonitinho, a gente vai chamar essa constante de K, constante eletrostática. E já que está na boca do povo dos opostos e os iguais, eu não vou precisar me preocupar se a carga é positiva ou negativa, por isso nós vamos trabalhar com essas barrinhas que a gente chama de módulo. Então tu vê, para calcular o módulo da força de atração ou repulsão elétrica, é exatamente a mesma matemática para calcular a atração gravitacional. A notícia boa é que o K não é um número tão feio como esse, pelo menos não o que a gente usa. O K que nós usaremos, que é o K do vácuo, que é praticamente igual ao K do ar, é 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Depois a gente fala daquelas letrinhas feias ali atrás. Depois a gente faz a análise dimensional dessa encrenca. Esse cara é um valor que provavelmente depois que tu fizer uma meia dúzia de continhas dessa aí para te alegrar no domingo, que não tiver o que fazer, tu vai decorar. Certo? O vestibular também fornecerá, tu não vai precisar decorar na marra. Vai decorar de tanto exercitar. Tu vê, né, cara? Não tem por que tu não exercitar as duas coisas juntos, né, cara? É tudo a mesma coisa. Força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Exatamente a lei de atração das massas de Newton, só que agora aplicada a cargas elétricas. E para que a gente documente, ainda não custa lembrar que a lei de atração das massas é sempre atrativa, a força, né? Aqui não, aqui a gente vai usar a lei de Dufay para poder dizer para onde é a força. Os opostos se atraem. Carga positiva com carga positiva repele, força de repulsão. Carga negativa próxima de carga negativa repele, repulsão. Porém, carga positiva com carga negativa ocorre uma força atrativa. Essa força, pessoal, sempre está na reta que passa pelo centro das cargas, assim como a força gravitacional. A força passa sempre, a direção da força está sempre na reta que passa pelo centro das cargas. Essas cargas são sempre consideradas uniformes, do tamanho do ponto. Até porque se não fossem uniformes, sofreriam indução, que aconteceu no nosso corpo neutro da revisão.
Para evitar isso, que a gente só vai trabalhar com cargas puntiformes. Vamos fazer um exemplozinho só para começar a se familiarizar com a lei de Coulomb? Um exemplozinho aqui da lei de Coulomb. Vamos pensar que uma carguinha positiva de módulo 3 vezes 10 na menos 6 Coulomb. A gente poderia escrever 3 microcoulomb. 3 microcoulomb. A letrinha grega mi representa o 10 na menos 6. O vestibular nem sempre equilibra e coloca assim, às vezes coloca assim. E uma outra carga também positiva, por que não? Uma carga positiva que é 2 de módulo 4 vezes 10 na menos 3 Coulomb. 10 na menos 3, o vestibular coloca como milicoulomb. Micro e mili são prefixos gregos, né, que sempre aparecem. Sabendo que a distância entre as cargas é de 3 centímetros, determine a força elétrica. Determine a força elétrica. Poxa, nós sabemos que a lei de Coulomb é K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância quadrada. Ah, professor, era Qzão e Qzinho, agora é Q1 e Q2? Sim, não é problema. Não é sem preconceito, né? Qzão, Qzinho. Professor, eu estou apaixonado por alguém, bota a letra do teu amor aqui se tu quiser. Não tem problema nenhum. Internacionalmente seria assim, né? Ou assim. Nos livros aparece assim, ou assim. Mas se tu quiser dar outros nomes para as cargas, se o caderno é teu, senão para ninguém ver, né? Agora, questão discursiva de vestibular, usa um padrãozinho mais organizado, né? F igual, valor do K foi fornecido, 9 vezes 10 na 9. Módulo da carga 1, 3 vezes 10 na menos 6. Cuidado aí, o módulo não interfere naquele sinal, hein? Vezes a outra carga, 4 vezes 10 na menos 3. Muito cuidado. Centímetro faz parte do Sistema Internacional de Unidades? Não, nem olha só o K, o que é ali? Metro quadrado, né? Não pode ser centímetro, vamos ter que passar para metro. Centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Centímetro é exatamente o mesmo que 3 vezes 10 na menos 2 metros. Tudo bem para vocês? Esse prefixo Czinho ali significa 10 na menos 2 centi. Ou dividir por 100, né? Vou botar então ali embaixo 3 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. A partir desse momento não é a física mais que vai te incomodar, é a matemática básica. Eu digo isso para que tu estude a coisa certa. Eu tenho um monte de aluno que acha que é ruim em física e chega até aqui. Se o aluno chega até aqui e erra, ele não é ruim em física, ele é ruim em matemática. Tu tem que saber qual é a tua deficiência, entendeu? Para tu não ficar estudando uma coisa que de repente tu não está sabendo. Certo? Então presta atenção aonde que é o teu erro. Eu errei porque eu não sabia qual era a carga. Eu errei porque eu não transformei a unidade. Certo? Tem que ver qual é o teu ponto fraco para a gente conseguir corrigir isso aí. Números normais eu poderia multiplicá-los, mas eu não vou multiplicá-los, eu vou agrupá-los apenas. As potências de 10, 10 na menos 6 com 10 na menos 3 dá 10 na menos 9. 10 na menos 9 com 10 na 9 dá 10 na 0. Lembram? A gente soma os expoentes, mantém a base e soma os expoentes. Multiplicação de potências de mesma base. A gente mantém a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base. A gente mantém a base e diminui os expoentes. Não se esqueçam que se eu inverto o número, o sinal do expoente troca. Tudo bem para vocês? Aí eu não resisto, né? A elevado a n é igual a A na n vezes n. Tranquilo? Reduçãozinha de potenciação já que eu vou precisar. Dividido por 3 vezes 10 na menos 2 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 10 na menos 2 ao quadrado, multiplica os expoentes, dá 10 na menos 4. Olha o motivo de eu não ter multiplicado. 9 dividido por 9 dá 1. Se o cara multiplica, ele acaba perdendo muito tempo. Tem que tomar muito cuidado. O vestibular é especialista em tentar confundir o aluno com isso. 3 vezes 4, 12. E o 10 na menos 4, passar para cima, 10 na 4. Ó, usei essa
nós temos que agora ir atrás de uma ideia muito mais poderosa para resolver problemas que só a lei de Coulomb não resolve. Então tu vê, cara, o que eu vou comentar agora é algo muito importante na física e vai aparecer em outras áreas também.